Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário está de volta aqui na UniTV-SC, entrevistando escritores regionais, estaduais e nacionais, sempre com o objetivo de divulgar e incentivar a arte da escrita em todos os cantos do país. E o nosso convidado de hoje é carioca, mas se considera um tubaronense, pois mora aqui há quase 60 anos. Foi um dos primeiros médicos da cidade e por isso tem inúmeras histórias para contar. Ele é membro da CATU, Academia Tubaronense de Letras, da Associação Brasileira de Médicos e Escritores e várias outras associações e academias literárias. Tem 14 livros publicados, entre eles Memórias de um Anestesista do Interior, que conta histórias sobre a sua profissão, Porca Miséria, que fala da imigração italiana do Brasil, e Minha Vida sobre Rodas, que narra diversas histórias interessantíssimas de sua vida sobre diferentes tipos de veículos, de patinete a avião. Mas hoje ele está aqui para comemorar um marco de 1000 crônicas publicadas no Jornal Diário do Sul ao longo de 22 anos. Estou falando do médico, escritor e meu confrade, Dr. Varmuth Teixeira. Tudo bom, Dr. Varmuth? Como é que vai o senhor? É sempre uma honra enorme recebê-lo aqui no Bate-Papo. A honra é minha estar aqui com vocês. Tá? Bom, ainda mais para comemorar um marco desse de 1000 crônicas publicadas ao longo de 22 anos. Exato. A minha primeira foi em abril de 2001, né? Que maravilha. 2001. Então, eu tenho todas as crônicas encadernadas, desde a primeira, que né? Maravilha. O que Mostra pra gente, Dr. Varmuth. O que representa o seguinte, né? Cada crônica, cada livro tem cerca de 70 crônicas, e já tenho 14 volumes, o que representaria mais 14 livros escritos. Né? É muita coisa, né? É que a crônica, ela ocupa o quê? Uma meia página do jornal, mais ou menos, e a gente acha que é um texto relativamente curto, se comparado ao conto, ao romance. Sim. Mas se for juntando, a gente fica bobo. Quando eu fui fazer o meu primeiro livro também de crônicas, que também foi uma coletânea das crônicas, eu tive que cortar, porque senão ia ficar um livro muito extenso. Sim. E o senhor pensa bem, o senhor tem já 14 livros desses, que são as crônicas encadernadas. Encadernadas. Eu tenho aqui, ó, uma foto minha, né? Uma foto de mim, né? Que lá em backside, né? Lá atrás, tem a coleção das crônicas em azul. E o senhor me conta como é que é o processo assim, de criação, porque, olha, não é fácil, eu sei que não é fácil escrever semanalmente, porque para ter ideia, toda semana, uma ideia diferente e trazer um assunto interessante, é complicadinho. Como é que é o processo de criação do senhor das crônicas? Olha, eu me considero um escritor eclético, né? Então, as minhas crônicas têm, assim, são muito variados, os assuntos muito variados, né? São, às vezes, pequenos contos também, coisas que aconteceram na semana, e, enfim, biografias. Viagens, né? Eu e a minha mulher já viajamos por 70 países, né? 70 países lá fora. É muita coisa. Porque somos casados há 60 anos e nossa, é uma vida. Todos os anos nós viajamos, né, inicialmente para congresso no exterior, e com exceção de 2 anos em que ela estava grávida, né, nós
viajamos sempre todos os anos. Todos os anos para o exterior. Por isso conhecemos todos esses países. E o registro dessas histórias estão nas crônicas, mas também está aqui nesse livro que o senhor trouxe aqui para a gente, que o senhor vai lançar ainda, que está aqui, ó. Viajando com o Warmuth. Delicioso. Já conheço, tive o privilégio de ler. E eu estou trabalhando, no momento, né, num livro de fotografias. Vai ter legendas, vai ter alguns pequenos textos, né? Então, eu fiz uma coleção já de fotografias tiradas em 17 países. Nossa, né? Que maravilha. Então vai ser um livro em cada página haverá uma das fotografias que eu com a legenda. Com legenda, explicando alguma coisa, né? Muito bom. Voltando, eu quero falar um pouquinho mais das crônicas. Gente, são 20... Tá, então se foi 2001, deixa eu fazer as contas. Nós estamos em 2000... Então é 21 anos, então, de crônicas? 21 anos. Perdão, é 21 anos. Eu me equivoquei ali. 21 anos, que são 1000 crônicas. 1000 crônicas. Né? Deixa eu dar uma olhadinha nesse caderno aqui. Vou mostrar um pouquinho. Pois não. E o senhor guarda todas elas semanalmente o senhor separa. Olha aqui, gente, a primeira, deixa eu ver. A primeira... Eu escaneio, né? Semanalmente eu escaneio e coleciono. Quando completa 70, eu mando fazer mais um volume. E o senhor pode também fazer um livro das coletâneas, né? Agora tem que ser vários livros. Não vai ser fácil, mas é um arquivo e tanto, hein? É um arquivo. É um arquivo e tanto. E essa primeira crônica que chama-se O Próximo, o senhor se lembra da história da crônica? Eu me lembro da história. Foi o seguinte, né? Eu fui ao Banco BESC, o antigo que não existe mais, né? E tinha filas homéricas, filas enormes, né? E aí, então, eu vi num cantinho assim, para grávidas, idosos, pessoas com criança pequena, como hoje em dia ainda tem, né? Mas aí eu entrei naquela fila, né? Bem escondidinho, né? E então tinha duas senhoras na minha frente, né? A primeira que estava lá no guichê, né? Ela conversando com a outra, de costas para o guichê. Sim. Né? Aí o caixa, né? O caixa disse: senhora, temos que conversar, tá aqui o seu dinheiro, né? Aí ela virou-se de costas para outra de novo, para a caixa de novo, e disse para a outra senhora: empresta os seus óculos para eu contar meu dinheirinho. Né? Aí eu digo: ah, meu Deus, isso aí vai demorar horrores, né? E aí, então, eu fui para a fila normal, né? Tipo, que foi mais rápido. Foi mais rápido do que aquela ali. Mas o interessante do cronista é justamente isso, é você perceber essas pequenezas do cotidiano, que na verdade não são pequenezas, são as entrelinhas do cotidiano, que são as coisas mais interessantes, na verdade, né? Claro, e transformar em crônicas, sim, que fica registrado. Doutor Warmuth, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas Perfeito. a gente volta em seguidinha para falar mais das crônicas e falar também dos livros que vão ser lançados, acredito que esse ano, agora terminando essa pandemia, graças a Deus. Vamos esperar o sinal verde. Vamos. Não saia daí que a gente volta já já. Olá,
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o médico e escritor Dr. Varmuth Teixeira, membro da Academia Tubaronense de Letras e várias outras associações e academias literárias. Dr. Varmuth tem 14 livros publicados, entre eles Memórias de um Anestesista do Interior, que conta histórias sobre a sua profissão, Porca Miséria, que fala da imigração italiana no Brasil, e Minha Vida sobre Rodas, que narra diversas histórias interessantíssimas de sua vida sobre diferentes tipos de veículos, que vai de patinete a avião. Mas hoje ele está aqui para comemorar o marco de 1000 crônicas publicadas no Jornal Diário do Sul ao longo de 22 anos. Dr. Varmuth, nesses 21 anos, na verdade, de novo eu falei 21 anos, teve alguma semana que o senhor teve problema de falar, essa semana não tem condições, eu não vou conseguir enviar a crônica para o jornal? Ou foi assim, não. Por exemplo, nas férias, como é que o senhor faz quando sai de férias? Por exemplo, eu tenho as férias, eu tenho uma casa de praia no Arroio Corrente, em Jaguaruna, né? E lá, então, eu crio crônicas sobre o mar, né? Sobre o sol nascente, né? Sobre a névoa, e por aí vai. Então, sempre tem alguma inspiração. Alguma inspiração. O senhor sabe que eu estava comentando hoje com a menina que faz o meu cabelo, que é a Laís Bonomini, que é do estúdio Morgana de Sobrancelhas, e ela comentou que o senhor fez uma crônica sobre ela. O senhor corta cabelo com ela falou. Ah, sim. A Laís Bonomini, que é a neta da Dete. Foi. Né? Ela assim, ele é muito querido. E ele fez uma crônica sobre um momento que ele estava cortando cabelo aqui e tal. E falou até no meu nome na crônica, ela mencionou. Foi. Não foi? Foi. Que bacana, que bacana. Doutor Varmuth, o senhor começou a escrever aos 60 anos e já tem 14 livros publicados. O senhor começou a escrever nessa idade porque a profissão não quando o senhor estava a 1000 na profissão de médico, acho que não tinha como escrever, não sobrava tempo para isso, né? Exato. Eu só comecei a escrever aos 60 anos de idade, então. Né? Aos 60 anos de idade. E eu tinha algum pendor, digamos assim, né? Porque eu, quando era criança ainda, né, escrevi em português uma redação, né, como é que chama? Uma composição. Isso, né? Uma composição que fez muito, assim, que foi muito apreciada e que me rendeu uma coisa interessante na época, né, que era no sábado, tinha aula no sábado, né? No sábado, na frente do colégio, hastear a bandeira brasileira, né? Sim. Isso me marcou bastante. Olha que bacana, também, né? Isso já incentivou, certo? Já ficou guardado ali. E aí no curso já secundário, segundo grau, né? Na aula de inglês, né? Eu escrevi uma crônica, né? E era sobre tomar banho de sol, qualquer coisa assim, e botei uma foto na composição, né? Que era um helicóptero, né? Era uma moça, né, despida no terraço, né? E um helicóptero com dois... Olhando a moça. Aí a professora, né, colocou em inglês, né? José, né? O seu inglês e a sua imaginação, né, vão de mãos dadas. Né?
Muito bom, muito bom. E por aí foi, né? Doutor Valmuth, mas são 14 livros publicados e nesses 2 últimos anos da pandemia o senhor trabalhou muito, né, na escrita, porque o senhor produziu 4 livros, é 4 isso? 4 livros, né? Conta pra gente. E 4 livros diferentes, né? Um sobre viagem, outro sobre guerra. O infantil, que eu achei lindo, esse eu não conhecia ainda. Que coisa mais linda, olha aqui, gente, a Arca de Noé. Esse para mim é novidade, mas é interessante que eu conheço bastante a sua escrita, que eu leio o senhor no jornal e li vários livros do senhor. O senhor tem um estilo bem marcante, assim, isso eu acho muito legal do escritor. Sim. De você ler, a gente pode ler, eu acredito, um texto do senhor sem estar assinado e saber que é um texto do senhor. Isso que eu acho interessante, isso eu acho que se constrói um escritor, é muito bacana. Mas fala um pouquinho pra gente desse livro. Vamos começar falando então... Um deles é esse aqui, né? Feridas e cicatrizes da guerra. Nesse livro eu conto da minha infância, né? Que a Segunda Guerra Mundial eu era ainda criança, né? E o que eu vivenciei, né? Como racionamento de pão. Imagina, né? Racionamento de pão e... O senhor morava onde na infância, doutor Valmuth? No Rio. No Rio de Janeiro. O racionamento de pão. Lembro de... nós morávamos num subúrbio onde o trem passava, né? E lembro também dos zeppelins, né? Dos dirigíveis alemães, né? Sim, claro. Antes do Brasil declarar a guerra, né? E eles, lá no fim, né, do fim daquele ramal onde nós morávamos, havia um hangar imenso que eles pediram para construir, para guardarem o Zeppelin lá. Sim. Né? E então a gente via passar o Zeppelin, né? Um deles, inclusive, já com a suástica, já a cruz suástica na cauda, né? Assim. Isso foi marcante para o senhor, na verdade. E outras coisas também, né? Que tem aqui, né? Que era proibido falar alemão, japonês, né? E alemão, japonês e italiano. Sim. Não podia, né? Houve gente que foi presa, né? Eu lembro de um caso, né, que uma senhora que morava em Pedras Grandes, né, ela e o marido pegaram o trem para fazer uma consulta com o Dr. Otto Ferchuti, né? E iriam voltar no trem da tarde. E a família foi esperar, eles não voltaram mais. Aí então pediram para o avô da Marlene, que era assim um senhor de muita importância lá naquele pequena cidade, para ir a Tubarão ver o que estava, por que ela não voltou, né? Então ficou sabendo, foi o seguinte, eles, para ir da estação até o hospital, tinham que passar pela frente da delegacia. Certo. E eles eram corpos estranhos lá numa comunidade de italianos, eles eram alemães, né? Sim. Aí passaram conversando em alemão e foram presos. Complicado, né? Aí então o meu avô, né, a pedido deles, veio no dia seguinte a Tubarão e foi falar com o Dr. Otto. Você atendeu assim um casal assim? Não, eu não atendi.
Aí, de repente, ele pensou, de repente, eles foram presos. Então, E de fato, ele foi lá e conseguiu... E essa história está nesse livro. Nessa história Tá bom. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente fala mais um pouquinho desse livro, mas também quero falar deste de viagem. Perfeito. E este aqui, gente, que eu me apaixonei, que é um livro infantil. É a primeira vez que o senhor escreve... É o primeiro, né? Para o público infantil. Uhum. Tá certo. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o médico e escritor Dr. José Warmuth Teixeira, membro da Academia Tubaronense de Letras e várias outras associações e academias literárias. Dr. Warmuth tem 14 livros publicados, entre eles Memórias de um Anestesista do Interior, que conta a história sobre a sua profissão, Porca Miséria, que fala da imigração italiana no Brasil, e Minha Vida sobre Rodas, que narra diversas histórias interessantíssimas de sua vida sobre diferentes tipos de veículos, de patinete a avião. Mas hoje ele está aqui para comemorar o marco de 1000 crônicas publicadas no Jornal Diário do Sul ao longo de 21 anos. Dr. Warmuth, voltando, então, aqueles livros que eu citei ali na abertura são livros que o senhor já lançou. Esses aqui o senhor ainda vai lançar por conta da pandemia, não foi possível fazer um lançamento presencial e agora normalizando, será que o senhor consegue fazer o lançamento esse ano? Acho que sim, né? Eu espero que sim. A ideia é essa. Espero que sim, porque eu considero que ainda estamos com o sinal amarelo, né? Então, vamos devagar, né? Vamos esperar o verde para a gente fazer. E a gente faz sempre com tranquilidade, sem medo, claro. E só para se divertir e conhecer novas leituras. Mas o senhor estava me contando que além destes aqui, que é sobre guerra, sobre viagem, e o seu primeiro livro infantil, tem um livro lá no forno que é de poesia. De poesia. É isso? Um outro gênero ainda? Poetizando a Minha Vida é o título. Ai, que lindo! Eu fui olhar nos meus arquivos, né, na internet, no computador, né, e percebi que eu tinha 60 poesias, né, que nunca foram publicadas, né. E aí, então, essas poesias são o conteúdo desse livro que está... a edição está a cargo da Helvetia Edition de Genebra, na Suíça. Já faz pelo menos ano e meio, né? E eles ainda não conseguiram editar, e as últimas confirmações, né, conversações. Sim. Com as últimas conversações, fiquei sabendo que eles têm problemas financeiros e o problema de equipe, que por causa da pandemia. A pandemia veio e realmente algumas áreas ficaram bastante complicadas, Sim. né, de se manter por causa de pessoal, por causa de trabalho, por causa da questão financeira. E realmente, mas a gente tem que ter paciência, mas tudo bem, porque aqui nós temos outros 3 que estão para ser lançados. Esse aqui eu também tive a honra de ler, e é uma delícia, né? Porque é um livro que a gente viaja junto com ele, né? São 70 países, Dr. Warmuth, é isso? São 70 países. É muito lugar, Aí muita viagem para contar. Coisa de todos, né? Mas, claro. Mas e aqui são fotografias, né, Dr. Warmuth? Olha aqui, gente. Aqui são os pinzinhos onde o senhor já, né? Já passei, já esteve, já passou. Estive, né? O mundo inteiro. O mundo inteiro. E esse livro tem também, tá, um capítulo onde eu falo, assim, um pouco pessoal, né? Que eu falo sobre os horrores pelos quais passaram meu avô e a minha tia lá na Áustria. Sim. Primeiro com a invasão
não, a invasão dos alemães. Os alemães não chamavam de invasão, eles chamavam de anexação ao Terceiro Reich, Sim. né? Ao Terceiro Império nazista. Né? Sim. Aí então, e aí o senhor está falando da invasão da Áustria, que o senhor, que o vô do senhor presenciou. Isso. Bom, o avô e a tia. Então, quando vieram os... e a minha tia, Sim. Né? A minha tia foi entrevistada por um alemão, né? E perguntou, o que você faz? Eu sou estudante. Tá, você tem alguma prenda doméstica? Você costura, você cozinha, você é arrumadeira, esse tipo de coisa? Ela disse não. Mas, ao longo da entrevista, eles perguntaram, você fala alguma língua além do alemão? Ela disse, falo francês, inglês e grego, porque ela tinha passado um ano na Grécia. Certo. Tá? Aí ele então disse assim, olha, eu tenho duas propostas para lhe fazer. Ou você vai trabalhar numa fábrica de material bélico e bombas, que nós vamos instalar aqui, que loucura, né? Em Viena, né? Ou então você vai trabalhar com a Luftwaffe, que era a aviação de guerra dos alemães, né? Ela disse, não, eu prefiro trabalhar com a Luftwaffe. Menos mal. Mas aí ele disse, só que não é aqui, é em Nimes, né? Em Nimes, na França, que eles já tinham ocupado, né? Eles já tinham ocupado. E ela teve que se mudar para lá. E ela foi, né? E o que competia para ela fazer era quando a esquadrilha de aviões levantava voo Sim. para uma missão sem saber para onde iam, né? E aí, em seguida, quando todos estavam no ar, um oficial trazia o que ela tinha que dizer pelo rádio para eles. Qual seria a missão. O porquê disso? Porque entre os aviadores poderia haver um traidor que pudesse passar a informação. A informação para os aliados. Para os aliados, assim, né? Mas, uma história boa. E ela me contou, então, lá E essa história está nesse livro. Está no livro. Eu me lembro dessa história. Né? E lá, então, uma ocasião, a esquadrilha levantou o voo, ela disse qual era a missão deles, e aí eles, de repente, veio correndo um oficial com mais uma mensagem para eles, né? Voltem correndo, voltem urgentemente, porque os caças ingleses estão no encalço de vocês. Nossa, que terrível, né? É uma história que marca a vida não só de quem viveu, mas de outras gerações também, né? E teve mais um caso muito até curioso, né? Quando os russos invadiram, né? 3 russos se aquartelaram na casa do meu avô. Tá? Nossa, que loucura. Se aquartelaram lá. Não tinham modos nenhum, botavam a bota enlameada em cima da mesa e tal. E o meu avô era professor de música, era tecladista, ele era pianista, inclusive de igreja, né? E aí, quando eles viram o piano, perguntaram, quem toca? Não, sou eu. Aí
Vai tocar, tudo por gesto, né? E ele tocou algumas mazurkas, né? Que são músicas russas, né? Uhum. Aí eles ficaram mais educados, deram chocolate. Tá? Mais uma vez aí a arte, né? Amenizando. Amenizando. E a outra coisa foi o seguinte, né? Eles viram a porta do banheiro entreaberta, né? E aí perguntaram o que é aquilo. Eles nunca tinham visto um banheiro. Tá? Olha! Perguntaram o que é aquilo. Aí o meu avô, meio sem jeito, foi lá, abriu a porta, eles seguiram, né? E deu a descarga, né? Quando eles viram aquela aguaceira descendo, lavaram o rosto com água. Bem feito. Ai, doutor Vammuti, que delícia. Conto, né? Ai, eu ficaria aqui para sempre. Mas o senhor já está convidado, então, para quando forem lançados os livros, para voltar aqui para falar e contar mais histórias sobre cada um deles. Perfeito. Isso aqui eu quero conhecer com certeza. Tá bom. Doutor Vammuti, obrigada. A gente está chegando ao fim, infelizmente, mas é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Bate-Papo Literário. Tá, o prazer é mútuo, né? Eu gosto muito de você e do que você faz. Para mim, você é uma amiga, né? Muito importante. Obrigada, doutor Vammuti. Ó, um beijo para o senhor. Para ti também. E eu conversei hoje com o médico e escritor Dr. Vammuti Teixeira. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. E eu gostaria de agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASA, de onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!